É o nosso programa sobre Wicked, em que a gente falou também sobre Donald Trump, a ascensão... ascensão não, a decadência do Império Americano, o como o governo Trump influenciaria no Oscar, influenciou no Oscar e como pode influenciar na indústria. Esse foi o nosso programa como um todo. Bom programa, hein? Assistam. Tá bem, né? Participação especial do Pedro nos bastidores, né? Pedro Defendendo a honra de Ariana Grande. Pois é. E temos uma primeira pergunta. Qual foi? Eu leio ou você lê? Você lê, é tua. Paulo Roberto Geneipel Neto, 7260, falou. Matheus Fiori odeia cinema. Meu Deus, não odeio cinema. Defenda-se, Matheus Fiori. Eu gosto de cinema, eu não gosto de tudo, gente. Eu não sou obrigado a gostar de tudo. Eu acho que, assim, toda pessoa pode ter sua opinião. E, na minha opinião, o cinema vive um momento de crise. E é a minha opinião que eu estou me preparando para fazer mais conteúdo e falar mais sobre isso. Mas, para mim, vive um momento de crise. Crise da imagem, crise estética, crise de conteúdo, crise de produção, de escala de produção, por causa de questão de capitalismo, de produção mesmo. E pra mim é isso, a maioria dos filmes que são lançados são filmes fracos, sim. Mas é isso, mas eu não odeio cinema, eu gosto de filme bom, pô. Olha lá no meu Letterboxd, tem vários filmes de todos os anos que você vai ver que tem filme bom. Mas essa é uma parada que eu também falo com a galera. Inclusive, a gente até pode pensar num programa sobre isso também depois do Oscar. Por mais que eu tenda a ser mais tranquilo com as notas do que você, que eu costumo gostar mais dos lançamentos que você... Eu também falo pra galera, a gente tá num momento de crise do cinema. E crises são... Cíclicas. Eu ia falar normais, mas normal não é a palavra correta. Até porque a gente tem que superar essas crises. Mas crises são cíclicas no cinema. Sim. A gente pensar que a década de 80 dos Estados Unidos, inclusive, é conhecida como uma época de crise. Só que nessa mesma década tem Brian De Palma, porra. E você vê os grandes filmes dessa época, o próprio Brian De Palma, ou então, sei lá, o Michael Mann surgindo, em Ascensão, ou o John Carpenter, são diretores que eles são exceção a massa que estava sendo produzida em Hollywood naquela época, sabe? Só que a gente lembra dos nomes, John Carpenter, Sim, a gente pensa, pô, anos 80 foi foda, sim, pelas exceções, não tanto pela regra. E quando a gente diz crise, não é somente porque só estão fazendo filme ruim, não é isso. Não, muito mais complexo que isso, né? Existe um debate acerca daquele tempo histórico que se configura numa crise. Por exemplo, na casa da década de 80, existia justamente esse debate dessa superação do cinema moderno. O cinema moderno já havia experimentado tudo o que fazemos a partir de agora. E aí esses novos autores que surgem ou que continuam fazendo cinema na década de 80 começam a discutir justamente essa perspectiva. Ora, se tudo foi feito, o que eu vou fazer a partir de agora? E dessa crise surge algo novo. Sim. Sabe? Hoje a gente vive um momento de crise, pelo menos é o que a gente indica, ou o que a gente tenta defender, e até agora, pelo menos por enquanto, não houve esse debate sobre a superação da crise como houve na década de 80. Sim. Mas a crise está aí, sabe? Isso não significa, porém, entretanto, todavia, que apesar de filmes ruins serem lançados em quase absoluta maioria, que não hajam filmes bons. Sim. Pra mim existem muitos. Muitos. São filmes que são exceção, mas existem. O próprio Kurosawa do Kurosawa do ano passado, os últimos do Clint Eastwood eu adoro. Inclusive de autores contemporâneos, né? Nem de autores. Por exemplo, a gente fala muito do Clint. Stefano Solima, por exemplo, que é filho do Sérgio Solima, faz filmes ótimos. Eu gosto de alguns filmes do David Fincher. A gente fala muito do Clint, mas o Clint é de uma outra geração. Mas a gente tem o Petzold fazendo cinema agora. Petzold, que é bom. Hong Sang-soo também não é tão novo, né? Não, mas é dessa geração. Você pensa, por exemplo, o Michelangelo Framartino, um diretor do norte da Itália, que tem feito filmes, tipo, maravilhosos, é dos últimos 10, 15 anos. Mentira, ele lançou o filme em 2002, mas enfim, o auge da carreira dele é na última década, Pra não ficar falando que a gente tá falando só desses diretores que ninguém conhece. Do chato alternativo, que também vai chegar comentário disso aí. Não, George Safdie e Benny Safdie. Eu adoro. E eu ainda vou mais. Mais ainda. Não vai falar Greta Gerwig. Matt Reeves é bom. Tá ligado? O Batman dele não é tão bom. Não, é o melhor Batman. Bom. Não, do Tim Burton, provavelmente. Eu gosto mais do Matt Reeves. Mas o Matt Reeves é pica. Por mais que você não goste do Batman, você vê que tem uma coisa ali. Sim, não, tá quilômetros na frente do Batman do Nolan. Pô. Sim. Quilômetros. E do Zack Snyder, que não precisa nem falar, né? Mas é isso também. Tem uma galera fazendo cinema pica agora, sabe? A Céline Sciamma é uma baita de uma diretora. A Claire Denis. A Coralie Farragut, não gostei de Substância, mas eu gosto de Vingança, que é o filme anterior dela. Sim, eu gosto, pô. Então tem coisa boa sendo produzida. Sim. Em momentos de crise há coisas boas. Inclusive, até em filme de super-herói, gente. Nem todo filme de super-herói é ruim. Pode crer. Próxima pergunta? Pergunta não, comentário. Não é possível que vocês estão mamando o Wicked desse jeito. Que vergonha.
Aí eu preciso também, assim... O que vocês querem da gente, caralho? Porque o outro fala que a gente é chato, que não gosta de nada. A gente não, Fiore. Que a gente não gosta de nada. Aí chega o outro e fala que a gente gosta de tudo. Que a gente gostou de Wicked. A gente gostou de Wicked, caralho. A graça é essa, gente. Se você sempre sabe o que o crítico vai achar, para de acompanhar, pô. Sim, cara. Tem que surpreender também, pô. A gente não tá aqui pra agradar vocês. Mentira, eu tô. Não nas minhas críticas, mas aqui no programa. O Desencontros é feito pra vocês. Mas aquilo que a gente escreve sobre os filmes, aquilo que a gente acha sobre os filmes, não é pra agradar quem acompanha a gente. É pra expor o que a gente acha sobre o filme, ponto. Se vai agradar ou não vocês, aí o espectador, o leitor, tem que ter a maturidade de compreender que existem críticos que vai ter opinião diferente da tua. Sim. E tá tudo bem. Gente, e a gente é assim mesmo, não é personagem não, tá? Porque às vezes eu vejo filme e eu acho uma merda, eu falo pro Felipe, porra, odiei, acho que tu vai odiar. Aí ele gosta do filme. E ele realmente gosta do filme. Ou então ao contrário, eu gosto... Mentira, geralmente você gosta mais do que eu. Ele realmente é legal e eu sou o chato, mas tipo, não são personagens. A gente é assim, sabe? É assim, não tem um certo e um errado. A graça é essa, sabe? A gente entende um pouco o gosto do outro. A gente entende mais ou menos assim, esse aqui eu acho que ele não vai gostar, esse aqui eu acho que ele vai gostar. Mas a gente erra de vez em quando, por exemplo, A Semente do Fruto Sagrado, eu falei pra você que eu achei que você ia odiar. Você falou que é um filme legal. Não, legal não. Não, legal sim. Você... Ok, é só fraco, é fraco. Só fraco, eu adoro esse só fraco. Mas é porque é aquele típico filme declaração, esse filme... Eu gosto de pensar que o bom filme político chega à política pelo cinema. Você pensa, Nelson Pereira dos Santos. E esse filme é um filme que tenta chegar ao cinema pela política. Sim. Ele é um panfleto antes de qualquer outra coisa. E eu não gosto disso. Tanto que a própria história do filme é frágil. Sim, muito. Se não fosse o contexto político pelo qual ele tenta inserir na história. Exato. Inserir mais... menos organicamente que o Nelson, por exemplo, como você citou. Mas não é um filme ruim. Não é o pior filme do mundo, nem de longe. Mas é isso. A gente, de vez em quando... O Wicked, eu jamais esperava que o Fiore iria gostar. Cara, nem eu esperava. Eu não queria nem ver o filme. Eu não queria ver o filme. Pois é, a gente falou aqui que a gente não tinha essa vontade. A gente estava torcendo pro filme não ser indicado pra gente não precisar assistir. Só que quando a gente assistiu, a gente gostou. E é aquilo que a gente sempre falou. Se eu fosse assistir um filme pra não gostar, eu não tava fazendo isso aqui. Exatamente. Já trabalhei com marketing, já foi o suficiente, gente. Agora tem que trabalhar com o que eu gosto, porra. Pois é, eu ligo um filme pra gostar do filme. E eu vou dar a oportunidade pro filme, sempre. Próximo. O Nathan Ferreira 6356 falou: a fotografia de Wicked tentando acabar com a cor. Ainda estou aqui. Esse eu não tinha visto. Muito bom. Gostei. Pra quem não sabe, a gente fez um comentário sobre o Wicked no nosso programa, em que a gente trata justamente de um problema que não é de Wicked só. É um problema contemporâneo, inclusive, dessa crise que a gente tá falando. Que é um problema da indústria, sobretudo. De que tem alguns vícios que parece que ela não consegue se desvencilhar. De escurecer o filme, de saturar o filme. De acreditar que essa dessaturação do filme, que esse escurecimento do filme é o que vai tornar ele mais maduro, que vai tornar ele mais adulto. E não é você pensa, por exemplo, Poderoso Chefão, quando morre o Sonny, a cena do Marlon Brando com a luz assim na cara, mas ele tá metade do rosto em sombra, e você vê só as expressões de tristeza dele. Aquilo é lindo. Sim. Isso não se faz mais hoje porque aquilo não... Poderoso Chefão. Isso não se faz mais hoje por quê? Porque a fotografia tem que ser realista. Então tem que parecer que o cara tá num consultório odontológico. E nem só realista, monocromática. Monocromático pra caralho. Não tem sombra e luz, não tem luz de preenchimento. Não tem, cara. Não tem contraste, não tem. Então você vê essa cena do Marlon Brando, por exemplo, não. Aí você vai ver hoje é um negócio meio azulzão, ou é amarelão, ou é mais esverdeado. Ou parece um videoclipe da MTV. Porque tem muito diretor que deveria... Se parecesse um videoclipe da MTV dos anos 90, 2000, aquele negócio meio sujo, pô, maneiro. Beleza. Mas não é, nem isso é. É um negócio que tenta ser bonitinho. Só que é aquele negócio, eu vou fazer uma imagem muito bonita, mas que não diz absolutamente nada. É uma prática, que é um vício do cinema contemporâneo. Só que em Wicked, que a gente estava falando... É aquilo que a gente achou que, na verdade, parecia que... Parece que o filme não foi planejado pra ser assim, né? Talvez seja um cacuete de pós-produção, alguma coisa assim. Parece muito claro que é isso. A pós-produção tentando sabotar a direção do filme. Porque o filme... Você vê os uniformes... O figurino é muito colorido, sabe? O céu é colorido, a pele da Cynthia Erivo tá colorida, sabe? Sim. O vestido, tudo é colorido pra caralho. Só que tá tudo fotografado de um jeito... né? Sim. Sem cor.
A cor ainda grita, a cor ainda fala, ainda estou aqui. Parece igual a Carla Sofia Gascon lá e sugou a felicidade do lugar, sabe? Dementador. Dementadora. Pois é. Próximo. Acho doideira uma crítica análise sobre um filme musical não ter uma frase sobre as músicas. Mas não tem que ter, gente. Tem que ter, cara. Fala sobre o filme. Pois é. Não é uma crítica sobre o álbum com as músicas de Wicked. A gente até poderia, pra fazer um Meia culpa? meia-culpa aqui, a gente até poderia falar sobre como as músicas influenciam narrativamente com a história. Uhum. Porque é isso que importa num musical, as músicas. Sim. Mas falar sobre as músicas em si, separada... Fora que assim, vale a gente reiterar. O nosso vídeo sobre Wicked não é uma crítica sobre Wicked. Não. São duas pessoas trocando uma ideias sobre o conversa. filme. É uma conversa crítica, vamos dizer assim. É, uma conversa com viés crítico, mas Sim. não é uma crítica de cinema sobre o filme. Não é, pô, não é. Precisa elaborar uma crítica, escrever, ou fazer um vídeo pensando. Exato. Mas aqui a gente está conversando sobre o filme. Conversando com viés crítico, porque somos dois críticos, mas não é uma crítica elaborada. Inclusive, é uma conversa, portanto, sobre coisas que surgem aqui no meio, sabe? Exato, e não exato. veio a nós falar sobre as músicas. Porque, inclusive, não é o que mais me interessou no filme. Pois é, pra mim também não. Eu adoro música. Sim. Mas não foi o que mais me interessou também. Eu gosto muito da última música do filme, que, aliás, é uma cena maravilhosa. Eu gosto daquela biblioteca também. A da biblioteca é legalzinha. Eu gosto das mais batidas do filme, né? Que é a música no final, porque a cena é muito boa e a música cai muito bem com a cena. É uma cena muito épica mesmo. Sim. Uma questão muito épica, inclusive. E a música da Ariana Grande, a Popular. Eu acho legalzinho e eu acho meio Meninas Malvadas. Eu gosto muito de Meninas Malvadas, né? Então... Próximo. Tem outro desse ainda? Tem. Felipe Teixeira, A42. Entre aspas. A indústria da China ainda é muito regionalizada. Aí ele falou, quase 60% da população mundial está na Ásia e você me solta uma dessa? Sem condições. Gente, mas 60% ainda é uma região, sabe? A gente tá falando na perspectiva do Ocidente, da América do Sul. Não, aqui... A grande parada aqui é que há uma confusão de conceito. Eu sou geógrafo, eu não queria nem falar isso, mas... Deu a carteirada. Deu a carteirada, é geógrafo. Mas é uma confusão de conceito. 60% da população está concentrada na Ásia. Então, a indústria da China não é regionalizada. Sim, é regionalizada. Aquilo ali é uma região. Esse é o conceito de região, inclusive. Então, ali é uma região. E mais do que isso, existe um outro problema na fala. 60% da população está concentrada naquela região. Só que isso não se converte em 60% de espectadores. É completamente diferente uma coisa da outra, tá ligado? E quando a gente diz isso, é para ter a compreensão de que os Estados Unidos, por exemplo, é uma indústria que tem no mercado interno a sua prática de confirmação da sua bilheteria e ele vai ganhar no mundo. Sim. O mercado dos Estados Unidos é o mundo. Sim. O mercado da China é regional. É o mesmo caso de Bollywood ou de outras indústrias indianas. A maioria, são filmes que dão muito dinheiro, mas regionalizados na Índia. Pois é. E o cinema americano, os grandes filmes, metade da bilheteria dos Estados Unidos, a outra metade é o resto do mundo, pô. Sim. A bilheteria da China, por exemplo, não se confirma na Índia. Então, assim, 60% da população... 60% da população está concentrada nessa região. Tá bom, mas o cinema chinês não embarca de maneira profunda na Índia. Então já tira boa parte disso aí. Segundo, a Ásia como um todo tem uma série de países que não tem exatamente uma cultura de cinema. Então esses espectadores não estão ali também. Então assim, é muito frágil dizer que o número de população não confirma algo como região. Você está falando sobre população, você não está falando de região. São dois conceitos completamente diferentes. E assim, a gente não falou isso pra criticar a indústria chinesa, que a gente defende a China e a indústria chinesa de cinema, porra. Caralho. Pois é. Fogo amigo aí, porra. Próximo. Eita, grandão. Eu acho isso meio teoria da conspiração. Ele tá falando aqui sobre como o governo Trump Pode influenciou no Oscar. Eu acho isso meio teoria da conspiração. Do jeito que vocês falam, faz parecer que há um comitê secreto que senta e decide qual vai ser o motivo político que eles vão escolher para premiar o filme. Claro que a política influencia, mas apenas porque quem vota são pessoas, e pessoas têm ideologias. Mais ou menos.
Então, é aquilo que a gente já falou inúmeras vezes aqui, a gente sempre deixa muito claro. Não é como se tivesse um gabinete, um escritório onde o dono da grande indústria, uma pessoa só, vai apertar um botãozinho e escolher os 10 indicados. Não é isso, não é assim que funciona. Tá ligado? É claro, e aqui a grande parada é ter a compreensão de que há uma ideologia dominante. Uma ideologia hegemônica. Não é só pessoas votas e pessoas têm ideologias. Essas individualidades de ideologia são, de certa forma, guiadas por uma ideologia hegemônica. E essa ideologia hegemônica atua diretamente nessas individualidades. O que faz com que a história de um tempo, a história onde estamos inseridos, a história onde esses votantes estão inseridos, no caso, a reeleição de Donald Trump, influencie diretamente nos filmes que serão indicados. Ponto. Não é como se cada um dos votantes do Oscar tivesse se reunido em volta de uma mesa e falado assim, olha, Donald Trump foi eleito, então vamos ter que indicar filmes sobre isso, sobre isso, sobre isso. Não, não é isso. É uma questão muito mais de inconsciente, às vezes, né? De inconsciente e de história. Essas pessoas estão inseridas dentro de um tempo histórico. E estando inseridas dentro de um tempo histórico carregado de ideologia hegemônica, é essa história que vai se confirmar nas suas práticas também. Por quê? Porque essa história irá moldar a sua maneira de ver o mundo. E aí esses filmes serão os indicados. A história molda a maneira como nós reagimos ao mundo. Ponto. Não é, mais uma vez, uma mesa onde a gente vai clicar um botãozinho. Definitivamente. Dia 2 de março, dia do Oscar, o Desencontros vai fazer uma mega live aqui. Cara, vamos ter o Otávio Gá em live simultânea com o canal Super 8 e vai ser imperdível. 6 horas ao vivo comentando o tapete vermelho, as indicações, as premiações, nossos comentários, nossas análises. Vamos falar sobre os filmes, sobre a Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui. Muita coisa imperdível. 2 de março, domingo, hein? Não perde. A live vai começar às 6 horas da tarde e a gente vai ficar conversando aqui sobre cinema, ó, um bom tempo. Então, já bota a gente de segunda tela, bota todo mundo pra assistir. Espero você lá.